Super N, primeiras notícias. Agora há pouco a gente trouxe uma pesquisa aqui falando que 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS, o Sistema Único de Saúde. E existem várias questões que a gente precisa se preocupar e chamar a atenção quando se trata de idosos. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB de Contagem, Dalva Santana. Bom dia, Dalva, seja muito bem-vinda aqui ao Super N. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, ouvintes, Dalva. né? Exatamente. Dalva, então, o Estatuto do Idoso, ele tá fazendo aniversário, né, digamos assim, ele tá completando já 15 anos, não é isso? E quais foram os avanços, né, do ponto de vista dos direitos dos idosos nesses últimos anos? Nossa, houve um avanço muito grande na efetivação desses direitos, né? Tivemos vários direitos reconhecidos, direitos que constavam na Constituição e foram externados através do Estatuto do Idoso. Direito à saúde, acesso à informação, acesso a serviços públicos, permissão, né, de preferência no atendimento do idoso mesmo. Então foi um avanço muito grande nesses 15 anos. É claro que estamos longe ainda de conseguir efetivar esses direitos, mas é uma luta, né, que nós estamos travando aí com todas as entidades, os órgãos públicos, os órgãos municipais, a OAB, né, abraçou essa causa e estamos batalhando muito para efetivar esses direitos, para externar para toda a população, para garantir mesmo esses direitos aos idosos. O próprio idoso, Dalva, ainda muitas vezes não conhece os direitos que tem. Esse é um problema ainda por parte da própria população que está ali acima dos 60? Sim, muitos idosos não sabem, né, dos direitos que possuem, né, perante a legislação. E tanto o Conselho Municipal do Idoso, principalmente aqui em Contagem, né, tem uma atuação muito efetiva na garantia desses direitos, para efetivar e levando informação para essa população, né, junto ao Ministério Público, outros órgãos, né, aqui no município que vem batalhando muito para levar. Mas isso é realmente um problema muito sério e um problema que começa mesmo dentro das famílias, né, dentro de casa, que é bem desrespeitado, infelizmente. Dalva, nesses 15 anos do Estatuto, você diria que já está sendo necessária uma revisão do Estatuto? Eu digo porque a nossa expectativa de vida, ela está aumentando muito, né? No Brasil ela está aumentando e tal. E às vezes eu já vi, por exemplo, em redes sociais algumas campanhas, algo de força menor, mas só para eu exemplificar para o nosso ouvinte, por exemplo, aqueles símbolos que a gente vê nos locais que definem quem é idoso ou não. E geralmente se usa uma bengalinha, né? E tem alguns idosos de 60 anos, 65 que estão esbanjando saúde aí, por exemplo, já dizem que deveria ser feita uma modificação nesses símbolos. Isso é só um exemplo básico para a gente falar aqui. Que outras questões você poderia relatar que já precisam passar por uma modificação no Estatuto? Olha, a expectativa de vida tem aumentado bastante, né? Como você colocou. Então, eu particularmente entendo que é uma discriminação, né, contra a pessoa idosa, tá colocando esses símbolos, porque esse respeito ele tem que ser diário. Esse respeito ele já tem que vir das famílias, então, né? É de tem força que vir... menor, como eu falei agora há pouco. Sim, né? sim. Tem uma... Faz sentido, né? Tem uma necessidade muito maior. E outra coisa também, o respeito idoso tem que ser no dia a dia. Ele não tem que ser só no dia 1º de outubro, que é o dia mundial do idoso, né? Ele tem que ser um respeito no dia a dia. E eu entendo, né, que esse respeito ele tem que ser tratado dentro de uma intergeração, né? Levar para as escolas, para as crianças, né? Já começar desde pequeno, desde novos, a respeitar o idoso, a reconhecer que o idoso já traçou um caminho, né, pela vida ali e está numa fase em que ele tem que gozar dos direitos dele, né, descansar, ter uma vida plena, com saúde, esporte, lazer, tudo. Né? O idoso merece nosso respeito não só no Dia Mundial do Idoso, mas todos os dias, né? E esses símbolos aí eu vejo assim como bem pejorativo mesmo. Eu acho que não deveria ter, eu acho que não deveria dizer assim, olha, esse lugar aqui é do idoso, todos os lugares são dos idosos,
né? Eles gozam do nosso total respeito, né? Em relação aos seus direitos, à proteção mesmo, né? Do Estado, dos municípios, das pessoas, das entidades, né? Então, eu vejo dessa forma. Né? Você me falou uma coisa aqui, Dalva, agora que me chamou muito a atenção. Para além dessa questão do respeito, né? Mas você citava, por exemplo, as crianças, e nós vivemos um momento em que essas novas gerações muitas vezes não têm muito limite para as coisas, né? Falta um pouco a noção, a dimensão do que é limite para crianças, para adolescentes, e por aquilo que você acompanha na Comissão do Direito do Idoso da OAB, pela proximidade que naturalmente você tem com essa parcela da população, é algo que realmente a gente precisa retrabalhar, ressignificar no espaço da escola, no espaço da família, que a família muitas vezes até terceiriza a educação para a escola, achando que só a escola vai dar conta daquela criança ou daquele adolescente. Tá faltando realmente entender que o idoso, mais do que tudo, é uma pessoa que tem experiência de vida, que já contribuiu para a sociedade ao longo de muitos anos e que com a experiência de vida dele, muitas vezes continua contribuindo. Sim, essa é uma batalha, né? Que eu entendo que é de toda a população, de todas as pessoas, que principalmente pais, né? Escola, os pais, levar esse respeito e fazer com que as crianças participem. Para você ter uma ideia, o Código Civil estabelece que os avós têm direito ao contato com os netos, porque quando as famílias, né, o pai e a mãe se separam, muitos pais falam, não, a sua mãe ou o seu pai não vai ter contato com o meu filho, porque é um relacionamento que não deu certo, eles externam esse relacionamento que não deu certo na pessoa dos filhos. Então o Código Civil teve que regular isso para dizer, não, o idoso, o avô tem direito ao contato com o neto. Então assim, isso é um absurdo, né? Quando as pessoas tem um desentendimento entre eles, né? Tem um desafeto entre eles, proibir que o avô tenha contato com o neto, porque eu não gosto de você, né? Nós já tivemos um relacionamento, não temos mais e cortou o vínculo familiar. Então, o Código Civil veio para proibir isso, falou assim, não, isso aí não tem nada a ver. Então, o avô tem direito ao contato com o neto. Então, assim, eu vejo que a escola pode ajudar nesse ponto, né? Criar mais ações, né? De integração entre as famílias, entre os idosos, né? E as famílias também. Cuidar das suas crianças, fazer com que elas tenham esse contato com os idosos e deixar transparecer esse respeito, né? E dar efetividade a partir desse momento. Criança, respeito ao idoso, vai gerar uma geração, vai vir uma geração futura que vai poder respeitar mais os idosos, vai reconhecer mais esse direito, vai dar efetividade, porque a lei está aí. O que precisa na legislação é dar efetividade a essa lei, é fazer com que a lei seja respeitada por todos e seja reconhecida esses direitos. Dalvi, como é que estão as discussões na Comissão de Direito do Idoso em Contagem, por exemplo? O que é que vocês têm feito? Que questões vocês têm levantado relacionadas ao Estatuto do Idoso? Bom, aqui em Contagem, né, nós temos atuado junto ao Conselho Municipal do Idoso na implementação de uma delegacia. Aqui em Contagem nós não temos uma delegacia especializada no atendimento do idoso. Então nós temos participado de vários encontros, várias reuniões com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, para implementar essa delegacia, para efetivar esse direito do idoso, para implementar. Essa delegacia vai atender a região metropolitana, porque aqui na região nós só temos uma delegacia em Belo Horizonte. Então as cidades em torno, né, de BH, da região metropolitana, não tem essa delegacia especializada. E com essa delegacia vai acelerar mais a apuração dos crimes contra os idosos, né? O que não deveria existir, né? A gente deveria trabalhar no preventivo para que não ocorresse o crime, mas já que existe o crime, vamos fazer que tenha uma apuração mais rápida para dar mais efetividade, né, nessa punição desse agressor, desse suposto agressor. E existe de fato essa demanda na região metropolitana. Infelizmente a gente tem esse quadro preocupante para termos a necessidade de uma delegacia, né? Sim, infelizmente, né? Nós fizemos uma reunião na OAB, Subseção Contagem, e contamos com 9 municípios aqui
da região metropolitana. E assim, é unânime, né? Nós temos municípios que não tem nem Conselho Municipal do Idoso, infelizmente, né? Então, nós estamos trabalhando na implementação dessa delegacia, né? No momento, participando de várias discussões, né? Para implementar. Esse é o nosso principal ponto no momento, né? Para dar efetividade ao direito dos idosos mesmo, tá? Muito bem, nós conversamos agora com a presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB de Contagem, Dalva Santana, falando com a gente a respeito dos 15 anos do Estatuto do Idoso, a respeito dos avanços e também daquilo que ainda precisa se construir, se avançar. Gostaria de agradecer a sua participação, foi um prazer recebê-la, Dalva. Obrigada, eu que agradeço, tá? E estamos à disposição. Bom dia, Dalva, muito obrigada.